Olá, criançada! Estamos de volta com mais um vídeo do canal Conhecendo Artistas. O vídeo de hoje é sobre a artista Tomi Otaki, muito conhecida por suas obras de arte abstratas, como essa aqui. Ela nasceu em 1913 em Kyoto, no Japão, e faleceu em 2015 em São Paulo, aos 101 anos. Quando criança, Tomi teve uma educação tradicional japonesa, na qual a arte é uma parte muito importante. Ela aprendeu, por exemplo, a ikebana, um arranjo feito com plantas e flores e que segue algumas regras na montagem. Aprendeu também o sumie, uma técnica de pintura com tinta nanquim e piano. Em 1936, já adulta, Tomi veio para o Brasil visitar um de seus 5 irmãos, que morava em São Paulo. Mas, durante o tempo em que ela estava aqui, iniciou uma guerra entre o Japão e a China, chamada de Guerra do Pacífico, a impedindo de voltar para sua terra natal. Ela só conseguiu voltar para o Japão para visitar sua família 15 anos depois. Tomi passou então a morar em São Paulo, onde conheceu seu futuro marido, também imigrante japonês, o Shio Otaki, com quem teve 2 filhos. Apesar do contato que teve com as artes na infância, foi somente aos 38 anos e com seus filhos já adolescentes que ela teve aulas de pintura com o artista japonês Keiya Sugano e produziu seus primeiros quadros. Suas primeiras pinturas eram de paisagens, como essa aqui. O que você vê nessa imagem? No primeiro plano, mais próximo da gente, podemos ver algumas árvores e ruas vazias, sem pessoas ou animais andando por elas. Mais ao fundo, vemos algumas casas e prédios, compondo uma paisagem urbana, ou seja, de cidade. Depois de um primeiro contato com a pintura figurativa, aquela que conseguimos identificar o que está sendo retratado, como pessoas, casas, árvores, animais. Tomi começou a produzir obras de arte abstrata, aquelas que não conseguimos mais reconhecer figuras, mas conseguimos identificar formas e cores. Essa pintura, de 1956, possui cores mais escuras, como o preto e esse tom de terra, cor de ocre. Mas também tem alguns pontos beges que criam pontos luminosos na obra. Ela é uma obra de arte abstrata, pois não conseguimos identificar nenhum desenho, apenas as linhas e as cores. Entre 1959 e 1962, depois de um tempo já pintando obras de arte abstratas, Tomi pintou cerca de 30 telas com os olhos vendados. Para fazer essas pinturas cegas, como ficaram conhecidas, a artista preparava antes as cores que iria usar e em determinados momentos olhava o que já tinha feito, para em seguida continuar o trabalho de olhos vendados, a partir da memória daquilo que havia visto. Desta forma, ela conseguia acrescentar cores diferentes, criando manchas que sugerem luz ou sombra. Você já imaginou fazer uma pintura com os olhos vendados? Como você acha que ficaria? Depois de suas pinturas cegas, que retratavam manchas de cores, Tomi começou a pesquisar como as formas geométricas poderiam entrar em seus trabalhos. No início, as formas eram feitas de maneira mais livre, sem o uso de réguas ou compassos, como podemos ver nessas imagens. Em um caderno de estudos, a artista testava composições usando colagens de papéis rasgados com as mãos, que ficavam com as bordas imperfeitas. Depois, ela usava esses estudos para criar suas pinturas. Podemos ver nessas obras que os quadrados, círculos e retângulos não estão perfeitos. Um tempo depois, ela começou a fazer seus estudos com recortes de papel usando uma tesoura, o que deixou os contornos das formas mais certinhos, mais precisos. Suas pinturas, portanto, também mudaram, como podemos ver nessas obras. Na década de 1990, a artista passou a fazer suas obras em superfícies maiores e trocou a tinta a óleo pela tinta acrílica, diluindo-a em água para criar novas possibilidades de texturas, transparências e luminosidades. O que essas obras parecem para você? Algumas delas parecem espumas,
ondas, água, outras parecem nuvens ou vapores. Essas pinturas ficaram conhecidas como obras de dimensão cósmica, pois lembram as fotos que conhecemos hoje do universo. Mas não foram somente pinturas que Tomi Otaki produziu. Ao longo de sua vida, ela também fez diversas esculturas e painéis para espaços públicos. Aqueles espaços onde as pessoas passam todo dia, como ruas, parques, metrô. Observe essas 3 imagens. Quais são as semelhanças entre elas? Além da cor vermelha, as 3 esculturas parecem ondas, laços ou fitas que foram torcidas no ar criando um desenho. Apesar do peso delas, pois todas foram feitas de aço, elas transmitem a sensação de leveza e movimento. Tomi produziu cerca de 30 obras públicas que podem ser vistas em diferentes cidades brasileiras, como estas que vocês estão vendo aqui. Estamos chegando ao final desse vídeo e você pode estar se perguntando: Porque todas as obras dela aparecem como sem título. Bom, as obras de arte abstratas sugerem diferentes leituras para quem a observa, e dar um nome para essas obras poderia limitar as interpretações que temos delas. Por isso, a artista escolheu deixá-las sem nome, sem título. Nosso encontro termina por aqui. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco sobre a artista Tomi Otaki. Nos vemos nos próximos vídeos. Até a próxima!